Que resultado maravilhoso, Cleitinho. Construímos o resultado em apenas 20 minutos do primeiro tempo. Uma equipe muito intensa, uma equipe, apesar da fragilidade do adversário, né, se mostrando o tempo inteiro superior, agredindo, não abrindo mão sequer um minuto de buscar o gol. Um Flamengo muito intenso, um Flamengo maravilhoso, e não venham querer diminuir o adversário, porque lá atrás, contra o Altos do Piauí, e o amigo muito bem lembrou lá no chat lá da Dali, deixar um abraço para a galera que estava com a gente na Dali, ele deixou muito claro. Então, por que não compararmos? O Flamengo virou a chave, sim. A gente pode cada dia mais reafirmar isso, Cleitinho. Na partida contra o Tolima. A partida contra o Tolima foi a virada de chave para um novo Flamengo. O Flamengo encontrou o seu modelo de jogo, o Flamengo encontrou um time titular, o Flamengo vem jogando muito bem e a gente inicia esse pós-jogo. Eu inicio com esse destaque, Cleito Júnior. Meu parceiro Rafael, uma boa noite para você. E a gente que está acostumado a ver um show do Mengão e uma chuva de gols com os pés, hoje só valia gol de cabeça, meu parceiro. 4-0, 4 gols de cabeça e um show à parte. A estreia do Cebolinha aqui ainda um pouco abaixo dos demais, né? Fisicamente ainda está longe de ser o Cebolinha que a gente vai ainda ver no Flamengo, mas ainda saiu premiado com uma assistência muito bonita para o Lázaro, né? Boa noite. Boa noite. Falando rapidamente aí do Cebolinha, realmente ele não entrou no melhor das condições dele. Salvo engano, o último jogo que ele deve ter jogado deve ter sido lá para maio, por aí, se não até um pouco antes. Mas ele entrou, acho que com muita personalidade, entrou com vontade. No primeiro lance dele, ele já parte para cima, já corta para a linha de fundo, cruza, acaba não saindo gol. Acho que ele foi premiado muito por isso, pela entrega, por ter jogado com personalidade. Eu acho que de cara a gente já pode dizer que por mais que não tenha sido o melhor jogo dele, a camisa não pesou. E não é qualquer jogador que veste essa camisa aqui e não sente. O Matheus está falando 30 de abril. Olha só isso, 30 de abril, maio, junho, nós estamos em julho, dá quase 3 meses sem jogar. Então eu acho que a gente pode perdoar aí, pode desconsiderar alguns errinhos do Cebolinha que com a sequência de jogo eu tenho certeza que ele vai superar. Como você falou, muitos gols de cabeça, o Flamengo construindo muito jogo ali pelo lado direito de ataque, sobretudo no primeiro tempo, bons cruzamentos e gols saindo também porque o Flamengo tinha gente na área. Em lances o Flamengo pisou na área com 4 jogadores, 3 jogadores, e aí o lance ele melhora um pouco, né? A gente já viu o Flamengo meio sem criatividade, cruzando da intermediária para ver o que acontecia na área. Hoje foi uma característica bem diferente. Hoje o Flamengo buscou os passes, buscou os cruzamentos, cruzou quando estava em boas situações, e aí a técnica dos jogadores favoreceu também. O cruzamento do Gabigol para o gol do Pedro é muito bom, o cruzamento do Everton Ribeiro também é primoroso, o Gabigol cruzando para o Pedro, o Everton Ribeiro pro Pedro, o Gabigol cruzando para o Everton Ribeiro cruzando para o Pedro, e no final até um gol do Lázaro. No final o time do Flamengo um pouco mais desorganizado, bastante mexido, mas o Flamengo ainda conseguiu dar esse 4-0 clássico no Juventude, que é um time frágil, com certeza, mas quando o time é frágil, você precisa ganhar com autoridade. Você não pode justificar uma boa vitória somente a partir da fragilidade do time. O Flamengo tinha obrigação de se aproveitar da fragilidade do Juventude e ganhar com muita autoridade, acho que foi o que fez hoje. Realmente, o Juventude é ruim. Vai precisar de muita chuva lá no Alfredo Jaconi, vai precisar desligar muito o sistema de drenagem para ver se consegue os pontinhos lá. Mas eu acho que a explicação hoje passa mais pela qualidade do Flamengo do que pelos problemas do Juventude. E isso a gente tem que reconhecer. Então, estou bastante satisfeito e animado aí para ver o que o Flamengo consegue fazer no meio dessas 3 competições, Cleitinho. Perfeito. Alan, tem uma galera aqui no chat que tá triste, Alan. Não porque venceu de 4-0, mas porque só venceu de 4-0. Porra, o que a gente pode falar para esses amigos aí, né? É dia de felicidade. Poderia ser mais, Vitinho. Eu até cantei, né? E, porra, tentei puxar o 5º gol do Mengão. Para mim, a partida, porra, terminaria com 5-0. Terminaria muito positivo um placar como esse de 5-0. Não veio o 5º gol, é verdade. A gente desperdiçou ali nos pés do Vitinho, a gente perdeu algumas chances claras.
A gente acabou ali com o Lázaro ali também no contra-ataque final ali, desperdiçando um contra-ataque que poderia ter sido mortal, né? E o quinto gol ter vindo, mas tudo bem. Tá ótimo, 4-0, um placar construído de forma tranquila, de forma suave, né? Muito na questão aí, e aí o Rafael falou, né? De bola alçada à área da equipe do Juventude. Juventude marca muito mal essa bola aérea, né? O Pedro se aproveitou 2 vezes dessa bola ali nas costas do lateral ali, ou do zagueiro da equipe do Juventude, que entrou ali e conseguiu o gol. O Everton Ribeiro também cabeceou ali na pequena área sozinho, entre 2 zagueiros ali, sem ter ninguém para poder atrapalhar ele, conseguiu o gol, foram os 3-0. E o Lázaro também, no mais uma bola aérea, uma bola que o Cebolinha consegue recuperar, uma bola que estava quase saindo. A gente dá números finais dessa partida, 4-0, podendo ter muito mais gols, Cleitinho, muito mais gols, tá? E aí eu vou querer depois um tempinho para falar do Gabigol. Tem gente aqui falando que faltou sensibilidade ao Dorival em tirar o Gabigol. Eu acho que esse é um capítulo à parte, a gente vai ter que falar um pouquinho. O seu Gabigol tem que entender que ele não pode estar acima da instituição. O placar estava costurado, o placar já estava, né, confirmado, e o Flamengo precisa dele para os jogos do futuro. Então ele tem que entender que, por mais que ele queira ficar em campo para conseguir fazer o gol dele, que ele não conseguiu na partida de hoje, é importante que ele esteja à disposição nos jogos futuros. Então, se amanhã ou depois ele fica em campo e se contunde, vai todo mundo bater, vai todo mundo criticar o treinador. Para mim, o Dorival não errou em tirar o Gabigol. Ele saiu putinho, como sai em todos os jogos. Ele tem que entender que a instituição tem que estar acima dele. Gosto demais do Gabigol, é meu titular absoluto, é um cara diferenciado, mas ele não pode ficar se colocando acima do Flamengo. Ele tem que saber se colocar no lugar dele, ele tem que amadurecer. Ele não é mais nenhum moleque, nenhuma criança para poder ter que ficar toda hora passando a mão na cabecinha dele. Ele tem que virar homem. Ele tem que entender que a importância é o Flamengo, tá? Para começar bem claro aqui, que eu já tô vendo gente querendo bater no Dorival, reclamar do Dorival por ter substituído o Gabigol, e não, tá errado partir desse princípio, porque o Gabigol tá de mimimizinho ali, tá de carinha feia, porque queria ficar na porra do jogo, e ele ficou grande parte do jogo, quase 80 minutos, 70 minutos lá, e não conseguiu fazer a porra do gol dele. Então ele que entenda que o Flamengo tem que estar acima dele sempre, tá? Alguma coisa a pontuar sobre isso, Rafa? Acho que também o Gabigol podia ter tido uma reação um pouco melhor. Pô, o Dorival fez talvez com a melhor das intenções, né? Preservar o atleta, e aí ele vai lá, sai sem falar com o Dorival. É meio complicado, né? Principalmente vindo de um cara que é um cara de tamanha referência para nós como torcedores do Flamengo, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes. Para mim, o Gabigol é um jogador que muitas vezes ele tentou constranger o técnico a não ser substituído. Essa situação de deixar claro para o país inteiro, para o estádio inteiro, que está saindo contrariado contra a vontade dele. Isso aconteceu com o Rogério Ceni também, e hoje se repetiu com o Dorival. Acho que passa pelo entendimento, sim, de que o Flamengo hoje faz um trabalho de controle de minutagem muito rigoroso. Vejam, quem saiu no intervalo? João Gomes e Pedro, porque eram jogadores que não haviam sido poupados no jogo anterior. O trabalho está sendo bem feito. E os jogadores, eles precisam entender uma coisa: os objetivos pessoais deles são meio, não finalidade. A finalidade é o Flamengo bater campeão. O jogador precisa se colocar a serviço da finalidade do Flamengo e, jogando bem, alcançar suas marcas pessoais. Então, acho que o Dorival fez certo. Não acho que isso vai ser modificado. Acho que o Flamengo vai continuar com esse controle muito rigoroso de minutagem. Tem que ser feito para que o time tenha intensidade. E aí também que seja só uma situação de jogo também, porque eu acho que o Gabigol está errado, mas eu não quero transformar essa saída do Gabigol numa situação muito maior que ela é. Ele saiu, não gostou e tal, uma situação que se resolve muito tranquilamente. Também não dá para colocar uma lupa e enxergar uma situação enorme, não. Ele, na opinião dele, deveria ter ficado. Ele não é o técnico, não é ele que vai tomar esse tipo de decisão, então ele pode sair contrariado, ficar no banco, esfriar a cabeça e vamos seguir o trabalho firme aí, porque o Flamengo está no caminho certo. Então, estou fechado com o Dorival.